possível uma pessoa ter certeza de ser salvo? Normalmente nós somos salvos de 3 coisas: do pecado, do diabo e de nossa carne. No entanto, é possível você saber previamente que você é salvo, porque a maior crise hoje no Evangelho é não saber se você é salvo ou não. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer? E eu realmente, irmãos, não tenho nenhuma intenção em polemizar teologicamente. Não é essa a ideia. E nem trazer um novo conceito sobre teologia da cruz. Eu vou ser bem evangelístico mesmo, para que você me entenda. Não é uma presunção uma pessoa dizer que está salva. Tem como saber se você está salvo ou não? Antes de morrer, antes de estar salvo? Tem como você entender se você já está salvo? Tem como ter convicção daquilo que a Bíblia chama de certeza da salvação? Notem que João disse que nós teremos a vida eterna, ou ele disse que temos? Ele disse: essas coisas vos escrevi para que você saiba que você tem a vida. Ele não diz para que você saiba que você terá. Ele diz: eu escrevi isso para você saber que você é salvo, não que você será salvo. No entanto, como que funciona esse sistema de Deus para testificar no nosso coração a salvação? E existe alguns agravantes de não saber e não entender que você é salvo. Preste muita atenção nisso. Não apenas podemos saber que nós temos a vida eterna, como nós devemos saber que nós temos a vida eterna. Jesus não morreu apenas para lhe dar a vida eterna. Ele quer que você saiba disso. Ele quer que você saiba que você é salvo, que o preço foi pago e que você já tem a vida eterna. Vamos ver alguns textos de como o Senhor coloca em nosso coração essa sensação e esse sentimento que eu tenho a vida eterna. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então agora o Espírito Santo coloca no seu espírito uma convicção que você fala: uau, eu estou salvo. Em 1 de João 5,10 diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho da salvação. Entendeu? Em Hebreus 12:23 nós somos chamados de Assembleia dos Salvos, inscritos no céu. Horas. O diabo é um blefador, é um jogador de truco. Ele fica no boteco aí gritando: 6, 9. Ele não tem poder, mas quer que você pense que tem. E ele fica blefando com você. Deus já joga outro jogo, xadrez. O xadrez é o jogo que você já sai ganhando. E é um jogo com a estratégia montada. Enquanto o diabo grita num bar, Deus grita: checkmate. O detalhe é que no xadrez a peça principal é a rainha. Sabe quem é a peça principal nesse jogo? A igreja. E Deus terminou o jogo na cruz e chutou o tabuleiro. Pá! Está consumado. E nós fomos o jogo principal. Isso é uma metáfora, gente. Nem Deus nem o diabo está jogando. Para você entender que Deus tem todo o seu plano estabelecido e a estratégia montada. Em Lucas 10, versículo 17 diz: alegrai-vos, porque o seu nome está inscrito no livro da vida. Existe uma alegria de saber que está salvo. E quando você não sabe disso, você não desfruta dessa alegria. Continuamos o texto: e como cooperadores, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Você pode estar com depressão, mas está salvo. Você pode perder todo o dinheiro,
mas está salvo. Você pode perder sua mãe, mas está salvo. Você pode perder seu pai, mas está salvo. Você pode estar perdendo o filho ou a saúde, mas está salvo. Duro é quando você tem tudo isso e não está salvo. Foi isso que Jó disse: eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho filho, não tenho nada, minha mulher virou uma louca, mas eu sei que o meu Redentor vive. Se você entende, há crentes que questionam a Deus: meu marido morreu, meu filho morreu, e agora? E começam a questionar Deus e desviam. Veja, a única esperança de você encontrar um ente querido é você também ser salvo como eles. A salvação é o maior bem que você poderia receber da parte de Deus. Nada se iguala à salvação de um perdido. Quando você traz para a sua memória o preço e o tesouro de ter sido salvo, nada mais vai importar. Você pode estar abatido, mas não desanimado, perseguido, mas não destruído. Essa foi a mentalidade dos cristãos na época dos coliseus. Eles sabiam que poderia morrer em alguns minutos, mas Paulo, perto de perder a sua cabeça, em cima de um cepo, 5 minutos antes ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque ele disse: o meu corpo já está sendo entregue por libação. Libação é quando você prepara o sacrifício para a morte. Paulo diz: eu já fui entregue como libação, eu já fui preparado para a morte. Mas Paulo, você não está com medo? Eu estava esperando esse dia há anos, de encontrar com meu Senhor. João, na ilha de Pátimo, a angústia dele não é porque ele estava vivo não, e sozinho não. A angústia dele é porque todos os apóstolos tinham morrido, e ele estava vivo. Todos estavam com o Senhor, e ele ainda não estava. A tristeza de João é que ele estava vivo. Como que o Senhor levou todo mundo e eu ainda? Então ele sofria e chorava muito, porque ele queria ver o Senhor. E João chora para ver o Senhor, ele ora para ver o Senhor. Quando ele vê o Senhor, diz a Bíblia que ele foi ver quem falava com ele. Sabe quem que Jesus mostra para ele? A igreja. João queria ver Jesus, e quando ele olha para ver quem falava com ele, ele vê 7 castiçais. Ou seja, não tem como conhecer Jesus sem conhecer a sua igreja. E no meio dos 7 castiçais, um cordeiro. Você só vai ver Jesus através de seu corpo, a sua noiva, a sua igreja. E ele cai feito morto. E Jesus dá toda a revelação para ele. É uma alegria imensurável a salvação. E também deve ser uma preocupação muito grande a ausência dela. Também deve ser para você uma preocupação absurda. A pergunta mais retórica da Bíblia foi dita por Jesus: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens para oferecer e para quem será? Eu estava pregando em Tubarão, estado de Santa Catarina. No meio do culto, uma jovem advogada se levantou e disse: ei, pastorzinho, eu sei da data certinha, porque naquele dia meu filho, que hoje é pastor, tem 19 anos, naquele dia ele estava nascendo. Então há 19 anos atrás essa história. Ela levantou e disse: o senhor está tocando terror, isso é terrorismo. Olha para mim, eu sou jovem, eu sou advogada. Vê, miga, onde já se viu? A gente tem a vida toda pela frente, por mais um pouco esse pastor manda, a gente quase abandona a vida. E ficou nervosa e foi embora. Levantou e foi embora. Eu fiquei calado. Terminou o culto, minha esposa já estava na maternidade, peguei o carro e coloquei na 101. Falei: agora ninguém me segura. Quando cheguei à próxima laguna, a rodovia toda parada. Como todo bom brasileiro, eu fui ver. Quando eu cheguei perto, havia um cadete embaixo de uma carreta. Uma delas eu consegui reconhecer, a outra não, porque a cabeça de uma estava embaixo da roda. Eu voltei para dentro do carro, eu dava murro no volante, eu dizia: não é possível, não tem 40 minutos, elas estavam dentro da igreja. Você está salvo?
Qual é a ideia que você tem de salvação e de vida após a morte? Ela é real, ela só não é reencarnável. Ela existe, mas a morte não muda ninguém. Do jeito que você morrer, você vai. Se você morrer sem Cristo, você vai sem Cristo. A Bíblia diz que aqueles que vivem com Cristo, morrem com Cristo. Viver com Cristo é aquela pessoa que encomendou, de acordo com o apóstolo Pedro, a sua cabeça, a sua alma ao Criador dela. Existe um processo em vida, de acordo com Romanos 10, que você tem que confessar com a boca, crer de todo o coração que Jesus é o Senhor e fazer valer a cruz, e aí você encomenda a sua alma. Agora pode acontecer qualquer coisa, mas a salvação você terá, que a Bíblia chama de vida eterna. Você está salvo? No mesmo culto em Criciúma, na mesma semana, em Criciúma, um senhor estava sentado, e na metade da mensagem ele se levantou e disse: pastor, para de pregar. Eu falei: senhor, senta aí, deixa eu pregar. Aí ele sentou. Mais 2 minutos ele falou: pastor, para de pregar. Eu falei: eu já falei para o senhor sentar. Na terceira vez ele falou: o que o senhor quer? Ele olhou e falou assim: eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Eu falei: não, eu já vou fazer o apelo, o senhor se acalme. Ele falou: mas tem que ser agora. Eu falei: não, tá bom. Vem aqui alguém com ele, confessa. Ele fez a confissão, sentou, encostou a cabeça no ombro da filha e morreu. Jó disse: lembra, Senhor, que a minha vida é um sopro, e assim como a nuvem vem e vai, aquele que desce à sepultura jamais tornará vida. Eu posso estar pregando para alguém que vai morrer essa semana, e não adianta falar Ave Maria, Nossa Senhora, misericórdia, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Essa é uma realidade. A pergunta que você deve fazer é: eu estou salvo? Existem 2 contrapontos importantes nessa pergunta. Primeiro, a falta de certeza de salvação. Segundo, a falsa certeza de salvação. A primeira, a falta da certeza da salvação, traz algumas implicações sérias. Não significa que a pessoa não está salva, ela não tem certeza. E tem gente que tem certeza e não está. São 2 coisas que eu quero que você preste atenção. Primeiro, qual é o problema de não ter certeza da salvação de acordo com a Bíblia? Salmo 51, versículo 12 diz: torna-me a dar a alegria da salvação e sustém-me com essa ideia, esse espírito voluntário de saber que eu sou salvo, de forma espontânea, voluntariamente. A ideia de Davi aqui é o seguinte: eu não tenho alegria de ser salvo. Davi não disse que não era salvo, ele disse que não estava desfrutando dessa alegria. Quando você não tem certeza da salvação, você não desfruta do amor de Deus. Você não tem aonde segurar. O mundo pode desabar, mas você tem um tesouro, a salvação. Mas quando você não tem certeza dela, você não tem alegria de ser salvo. Isso é muito importante. Sabe, estava pregando agora em Salvador, uma menina de 10 anos começou a ficar ofegante. Eu disse: o que foi? Ela disse: meu coração está disparando, parece que está queimando. Eu disse: essa é a sensação de todo salvo. John Wesley chamou isso de dia do coração em chamas. A salvação, ela queima o coração do salvo, ela derrete a alma do santo. Você vive com aquela expectativa: uau, eu estou salvo. E o fato de não ter essa certeza faz você não desfrutar dessa alegria. É complicado. Consequentemente, também você não desfruta do amor de Deus. Existem muitos cristãos que não estão firmes no amor de Deus. Judas, no versículo 20, Judas diz assim: mantenham-se firmes no amor de Deus. Uma coisa eu aprendi sobre o amor de Deus, que ele não é um sentimento.
Tem gente que fala assim: eu queria me sentir ser amada por Deus. Não vai sentir. O meu amor é um sentimento, o de Deus é fé. Você tem que crer que Ele te ama. Em vez de sentir, você tem que ter fé, que não importa o que eu sinta, eu sei que Ele me ama. Nós vivemos a base desse amor pela fé. O amor nosso é feito por emoção e sentimento. O de Deus é uma revelação. É o Espírito Santo que revela para você que Deus te ama. Você não se sente amado por Deus, você crê que é. Vê, Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus me ama, mas não por causa de mim. Ele me ama por causa de Cristo. Então eu não tenho que sentir nada, eu tenho que crer no que está dito aqui. Ele me ama. Eu às vezes, quando eu vou falar, você parou para pensar que a pessoa que mais conhece seus pecados, ela conhece todos os seus pecados, é também a que mais te ama? Jesus conhece todos os seus pecados, e ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama da maneira que Ele te ama. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5 diz: somos servos do Senhor, por amor a Cristo. Cristo me amou, e Deus me ama pelo amor de Cristo. Veja, o amor de Deus por mim não é uma coisa causada. Significa que eu nunca provoquei o amor de Deus. Não tem como Deus te amar mais ou menos, porque o amor de Deus por você está ligado ao amor dele por Jesus. É assim como o amor de um pastor para a sua igreja. Jesus não disse para Pedro: ame a igreja para pastoreá-la. Ele disse: me ame para pastoreá-la. Ou seja, independente do amor que o pastor tem para a igreja, não é suficiente para mantê-lo de pé. Ele será traído e vai ficar deprimido, mas o amor que ele tem por Jesus vai mantê-lo de pé. Se você me ama, Pedro, apacenta a igreja. Ele não disse ama a igreja para apacentar a igreja. Da mesma forma, apesar de eu ser pecador, indesculpável e merecedor do inferno, Deus amou e ama seu Filho. E agora, por Jesus, esse amor de Deus é colocado em mim. Vê, eu não causei o amor de Deus. Eu não sou a causa do amor de Deus. Ele simplesmente me ama, porque o amor de Deus é autocausado. Ele me ama porque Ele é amor. Nós somos servos do Senhor por amor de Deus. Você pode estar correto, você pode ser santo, e ainda assim não conhecer o amor de Deus. Você pode estar 30 anos na igreja e ainda assim não conhecer o amor de Deus. Eu conheço crentes maravilhosos que não desfrutam do amor de Deus, da alegria de ser salvo, porque pensam que sempre estão devendo alguma coisa para Deus. Se tiver, nunca vai pagar. Com isso, você sempre pensará que Deus está insatisfeito com você. Quando você não desfruta da alegria de ser salvo e da alegria do amor de Deus, você sempre vai pensar que Deus quer te matar a qualquer hora, está insatisfeito e etc. Mas quando o amor de Deus é derramado em seu coração, tudo muda. Vou fazer a pergunta que Judas fez, o irmão de Jesus: você está seguro no amor de Deus? O amor de Deus é o seguinte: é uma haste que você segura quando o vendaval passa. É o cinto de segurança na hora da turbulência. Esse é o amor de Deus. Se você não estiver seguro no amor de Deus, não haverá paz, alegria, vitória contra o pecado e tentações. Não entenderá a sua relação com Cristo, com a redenção dos seus pecados, nem entenderá quem você é em Jesus. Se você não entender que Cristo é a provisão desse amor e que Jesus é a essência desse amor, você não terá plena alegria da salvação. Sem a revelação do amor de Deus, você pisará na graça de Deus, transformará a graça em lascívia e chamará isso de salvação. A pessoa se desvia justamente porque ela não está firme no amor de Deus.
Não espere se sentir amado. Creia. O amor de Deus é uma revelação. Paulo diz em 2 de Paulo, aos Coríntios 5:14, porque o amor de Deus nos constrange. A segunda e última questão da noite é a falsa certeza da salvação. Isso é um perigo. A falsa segurança da salvação é muito perigosa. Jesus diz em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Parafraseando Jesus, ele diz, nem todo aquele que pensa que está salvo, está salvo. Mas como conjugar essa história grave com a ideia de saber que está salvo? O testemunho do Espírito. É o Espírito que testifica com o meu Espírito que eu sou salvo. Vê? Mais do que isso. Em primeiro lugar, sem crer. Olha, tem alguns testes para você saber que você é salvo. E João escreve a sua primeira carta, ela inteira. Ele começa a carta dizendo, tudo isso aqui eu escrevi para você saber que você tem a vida eterna. João não está querendo dizer que se você pratica aquelas coisas, você será salvo. Ele está dizendo que se você pratica é porque você é salvo. É igual obras. Veja, essa igreja está fazendo um trabalho excelente que está chamando a atenção de kardecista. Isso é importante. Porque o cristianismo verdadeiro é a teologia cristã com a prática kardecista. Acho que você entendeu o que eu disse. Se o cristão fizer obras como alguns católicos e espíritas, com o cristianismo prático, teológico que temos, sim. É isso que eu estou te dizendo. Agora veja, mas você não faz obras para ser salvo. Esse é o problema dos kardecistas. Eles querem provar que são merecedores e querem comprar a salvação. Não tem como, porque ela já foi comprada por uma pessoa. E agora eu tenho que crer nessa pessoa para receber essa salvação. Vou te explicar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Deixa muito claro. Porque pela graça sois salvos. Você não é salvo porque você crê em Jesus. Você é salvo porque Jesus te salvou. Crer em Jesus é instrumento. A graça é mérito. Vou te explicar. A fé não é causa meritória da salvação. A fé é causa instrumental da salvação. A graça é causa meritória. Significa que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Eu não sou salvo pela fé. Eu sou salvo por Jesus, por uma obra que é exclusiva dele. Eu não fiz 1% para contribuir com essa obra, e agora a minha fé me torna acessível. Crer em Jesus me alcança. Por exemplo, eu não sou curado porque eu criei. A fé é instrumento, a graça traz a cura, é Jesus que cura. É favor imerecido, mas agora pela fé eu alcanço a cura, pelo instrumento da fé. É igual arrependimento de pecados. Eu não sou perdoado porque eu mereço. O arrependimento é instrumento, o perdão é a graça. Percebeu? Você não é salvo porque agora eu creio em Jesus. Não, continua sendo graça. Você se apropria da salvação quando crê. Vê, a fé é um mecanismo. É um caminho que você trilha para pegar a salvação que já foi paga, que já foi comprada. Isso se chama causa meritória e causa instrumental. A fé é um instrumento, a graça é o mérito. Eu sou salvo pela graça. No entanto, muitas pessoas se esquecem do verso 10. Somos feitura sua, criada em Cristo Jesus. Observa o termo. Para fazer as boas obras. Veja, as obras não me salvam. Mas a ausência delas pode provar que eu não sou salvo. Vou te explicar. Eu sou salvo para as obras, não por elas. O salvo vai fazê-lo. Eu fui salvo para fazer aquilo. O texto continua dizendo, eleitos, Efésios 1:4, para ser santo, não por. Eu vos escolhi para dar fruto, eu não te escolhi por dar fruto. Eu te escolhi para dar fruto, ou seja, toda salvação é precedida da graça e seguida de missão. Não há salvação sem missão.
O crente salvo pratica obras. O crente salvo anda em boas obras. O crente salvo faz missões. São frutos. Não é antes, é depois. A santidade vem depois. Não antes. Tem gente que fala assim: olha, eu não vou batizar porque eu não estou pronto. Você nunca estará. Ninguém muda para batizar. Batiza para mudar. O batismo é o passo inicial dessa demonstração. Antigamente eu sou mais novo, mas o pastor Luiz vai lembrar. Tinha que fazer um bullying, né? Mas temos quase a mesma idade. Mas você vai lembrar que antigamente as pessoas desciam a água e ao mesmo tempo que eram batizadas saíam falando em línguas. Isso era comum no cristianismo antigo. Era a coisa mais absurda no cristianismo. Eu vi isso muitas vezes. Eu saí da água falando em línguas. Então as pessoas eram batizadas e também já eram automaticamente batizadas com o Espírito Santo. Coisa engraçada. Por quê? Porque normalmente as igrejas antes ensinavam: irmão, se consagra para o dia do seu batismo. Você também vai ser batizado com o Espírito Santo. Veja, Jesus foi batizado da mesma hora veio o Espírito Santo. A igreja primitiva eram batizados e já recebiam o Espírito Santo. Nós vamos voltar a isso, irmão, pode ter certeza. As pessoas serão batizadas com o Espírito Santo nas águas. E nós vamos prepará-las. Se prepara que você também pode receber o Espírito Santo na hora do batismo. Agora olha que coisa interessante. Qual era o segredo desse povo? O segredo é que ele sabia que a salvação viria pela graça. E depois viria o Espírito Santo na mesma época, no mesmo período, para me santificar depois. Santidade é uma obra minha, santificação é uma obra do Espírito. Você não pode se santificar, mas você se manterá santo depois de santificado. Eu sou maravilhado com o Evangelho, principalmente esse. E existem alguns testes, grava ele, para saber que você é, não que será. Primeiro, quem não é salvo, sem crer que Jesus é o verdadeiro Deus, quem ele disse que era, não é salvo. João diz o seguinte, João 8:24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se o cara fica aquela dúvida de ler o livro de Dan Brown, fala: será que Jesus era casado com Maria Madalena? A mulher tinha 62 anos, segundo o historiador Flávio Joseph. E eles falaram que Jesus era casado com essa dona. Ela era amiga da mãe dele. Pior é o povo falar que ela era prostituta. A Bíblia nunca disse isso. Você nunca leu: Maria Madalena era prostituta. Endemoniada ela era, mas prostituta não. Ela também era. Eita, tá fumando muito, irmão. Desculpa, essa brincadeira eu faço com a minha esposa, que quer que essa pigarra. Eu falei: amor, para de fumar. Gente, o goiano é terrível, viu? Vai. Olha, o curitibano rindo desse jeito é porque ele está muito feliz, né? Tem uns portugueses aí também. Então, olha, preste muita atenção. Não tem como uma pessoa salva não caminhar em boas obras. É automático. No entanto, a primeira demonstração de uma pessoa salva é: ela não duvida que Jesus é Deus. Tomé teve a revelação, e quando ele teve a revelação, ele disse: Rei meu e Deus meu. Jesus não é um Deus, não tem a crise de testemunho de Jeová. Jesus é o Deus, nele está, Colossenses 2:9, nele, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:15, ele é a imagem visível do Deus invisível. João 1:18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito o mostrou. João 10:30, eu e o Pai somos um. João capítulo 7, a partir do versículo 14, quem vê a mim vê o Pai. Filipe, credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes pelo menos por causa das obras que eu vos digo.
eu estou no Pai, e o Pai está em mim. 1 de João 2:23, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Jesus não é um Deus, Ele é Deus completamente. Ele é o Verbo encarnado. Ele veio, morreu, e agora está lá, orando, intercedendo. Ele é plenamente Deus. E vai por mim. Ele não é deusinho, nem menor, nem mais importante. Ele é existente, coexistente. Mas ele é subordinado na figura da criação. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olhando para eles, é um. São coexistentes, têm o mesmo poder, são Deus igual. Esse é o fundamento da sua fé. Então não fica com aquela crise. Olha, se eu orar para Jesus, o Pai não vai ficar com ciúmes? Se eu orar para o Espírito Santo, olha, Pai, eu te amo. Jesus, eu também te amo. Espírito Santo, como que um crente ora? Ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito. Eu amo esse Deus. Não crer que Jesus é Deus, não está salvo. Essa dúvida o salvo não tem. 1 de João 2, do 22 ao 23, é aquilo que eu disse: aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é mentiroso, e nele tem o espírito do anticristo. Olha a gravidade. Não crê que Jesus é quem ele diz que era, é o espírito do anticristo. O pilar da salvação é refutar qualquer coisa que diminua a importância da divindade de Cristo, e do seu nascimento virginal, e da sua ressurreição dos mortos. Ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus Cristo. E quem não prega isso, ou prega contra isso, ele não é salvo. E pior, está de posse do espírito do anticristo. Qualquer um que disser que Cristo não é um Deus, é um deusinho, ele está de posse do espírito do anticristo. Segundo, ateísmo cristão prático. É crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se ele não existisse. É crer que Jesus vai voltar, mas caminhar como se ele nunca fosse voltar. É ateu. O diabo pode estar na sua mente, você pode ter uma doutrina perfeita e uma teologia diabólica. Você pode andar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter uma teologia saudável e uma prática diabólica. Cristão só é cristão e só não é ateu, não é porque ele tem uma teologia, é porque ele tem uma prática. É crer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. 1 de João 2,24 diz: aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Vê? É a prática, irmão. 1 de João 2,9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. 1 de João 2,11, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, não sabe por onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João 4,20, se alguém diz eu amo Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão que viu, como é que vai amar a Deus que nunca viu? 1 de João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Um cristão que se sente bem no mundo é uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Então, como ter certeza que eu estou salvo, pastor? O senhor falou agora quem não é salvo. Está claro. 3 provas. Você vai querer saber. Não é que você será, é que você é. Primeira, a prova doutrinária. Segunda, a prova moral. Terceira, a prova social. Grave bem isso. A prova doutrinária, crê que Jesus é o verdadeiro Deus. Nele está o Pai. O verdadeiro Deus e a vida eterna está nele.
É impossível ser um cristão salvo se a sua fé não está enraizada nessa verdade. 1 João 4,1: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa é de Deus. Deixa eu explicar. Para ser salvo, você tem que ter um entendimento. Se você é salvo, você terá esse entendimento. O Jesus histórico é o Cristo da profecia. Porque o Jesus histórico até ateus gostam. Só que eles não têm a revelação do Cristo. Aquele Cristo que é o Messias, o Deus, esse Cristo que se fez carne. Você tem que crer que o Jesus histórico é Cristo. Então não é crer que Jesus, é crer que Jesus é o Cristo. O Jesus histórico, filho de Maria, é o Cristo da profecia. É o enviado, é o Messias, é Deus. Ter a revelação de Cristo é conhecer o Jesus Deus. Ter a revelação de Jesus é conhecer o Jesus homem. O Jesus homem até ateu conhece e admiram. Agora você conhece o Cristo? Plenamente. Essa é a maior revelação de todas. É a primeira, dela vem todas as outras. É o texto que diz: quem crê e confessa que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, e que Ele veio em carne, essa pessoa é de Deus. Se você falar, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, e eu creio em Jesus, você é de Deus. Mas não é falar, tem que ter o entendimento. Jesus é o nome, Cristo é o título. Negar que Jesus da história é o mesmo Cristo da profecia é negar todo o evangelho. Jesus não pode ser um profeta se não for Deus. Os islãs creem que Jesus é um bom profeta. Ele não pode ser um bom profeta se ele não for Deus. Jesus não pode ser um exemplo se ele não for Deus. Por quê? Porque ele seria um mentiroso. Ele disse: eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou. Um profeta não pode mentir. Um bom exemplo não pode mentir. Ou Jesus é Deus, ou ele tem que ser despregado. Mas Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, esvaziou da sua glória, mas Deus o exaltou, dando nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus. 1 de João 4,15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Uau! 1 de João 5, do 10 ao 12: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no Filho dele. Viu? O segredo é Jesus. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Eu respeito todas as religiões, no entanto o cristianismo deve estar disposto a pagar caro, ser processado por essa verdade, e esse é o problema das perseguições. Buda morreu e seus ossos estão lá. Mahoma morreu e seus ossos estão lá. Confúcio morreu, seus ossos estão lá. Gandhi morreu e não ressuscitou. Mas se você for comigo em Jerusalém, estará lá escrito: ele não está aqui, ele está vivo, nele tem vida. Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Não há salvação em Kardec, não há salvação em Buda, não há salvação em Confúcio. Tente agora dizer: Jesus tem salvação. Bom, o senhor está dizendo isso, as outras religiões dizem outra coisa. Bom, pague para ver.
Pois eu lhe garanto, você já foi num culto ritualístico de qualquer seita? Os olhos das pessoas são fundos. Mas aqui nós temos um negócio que a gente chama experiência. Aquela experiência do fogo queimar o coração. Jesus entra na hora. Você sabe? Dizem que as mulheres sabem o exato dia que ficou grávida do primeiro filho. Eu nunca fui mulher, então não sei, gente. Mas a minha esposa diz, Gianluca foi concebido em Londrina. Eu falei, como é que você sabe? Ontem a pastora lá na Bahia disse assim, essa aqui foi concebida em tal lugar. Eu falei, raio de égua é essa, meu Deus? Que conversa é essa? Como é que você sabe? Porque diz que o primeiro filho, a mulher sente quando o óvulo entra o óvulo entra no... Você vê como é que eu sou mulher? O óvulo não entra em lugar nenhum, gente. Esse ovo aí não entra em lugar nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, quando o embrião entra no óvulo, esse negócio aí que sai correndo, lá parece um girininho assim, sabe? Aí atacou o goiano aqui agora, vocês entenderam. Mas diz que a mulher sabe. Pois eu vou te dizer, assim como a mulher sabe o dia da concepção, toda pessoa sabe quando Jesus entra dentro dela. John Wesley chamou isso de dia do coração aquecido. O coração queima. Esse é o dia. Diz que a mulher quando entra, ela fala assim, tô grávida. Uai, como é que você sabe? Bom, é umas coisas dessas. Tem mulher que é meio bruxa, assim, eu estou brincando, é brincadeira. Por último, a prova moral. Nós temos a doutrinária, moral. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O cristão é moralmente falando correto. O salvo não é imoral. Uma grande evidência que você é uma pessoa salva é que você vive em comunhão com Deus e com o próximo. Ainda nesse texto, outra evidência que você não está mais em trevas. 1 João 2, do 3 ao 6. E nisto sabemos que conhecemos, que guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço Deus, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos salvos. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Moral. Terceiro e último, prova social. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. João está dizendo que uma das evidências que alguém está salvo é que ele não ama o mundo. O que me assusta em nossos dias é os cristãos de boa, gostar demais do mundo. Você quer saber se você é salvo? O que encanta a sua alma? O que chama a atenção da sua alma? Bom, pastor, eu preciso entender que esse negócio de ser salvo. Bom, o Espírito Santo confirma com o seu Espírito se você é salvo. São essas três provas. Você sempre vai ajudar o próximo. Você sempre vai se preocupar quem está sem uma casa para morar. Você sempre vai dar o testemunho. Eu vou pedir que você fique em pé. Você provoca. Se você não sabe brincar, não desce para o play. Você começa depois... Preste atenção no convite que eu vou te fazer. Todo mundo, olhe bem para mim, algum dia terá que falar, eu quero Jesus. A Bíblia diz que tem que confessar com a boca e crer de todo o coração para então ser salvo. Se o seu filho vai crescendo na igreja e não fez isso, um dia ele vai ter que fazer. Que Deus não tem neto. Filho de pastor não é neto de Deus, filho de crente não é neto de Deus, filho de diácono não é neto de Deus.
Um dia seu filho vai ter que vir confessar, mesmo crescendo na igreja. Não foi crescendo, acostumou. Não. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A pergunta começou errada. Nada. Você tem que crer para ser salvo. O que vem depois, aí é obra do Espírito. Agora, você só tem que dizer: Jesus, esse evangelho aí eu quero. Eu creio que Jesus é Deus, e que Ele é o caminho para Deus, e eu quero esse Jesus que salva e transforma, esse Jesus maravilhoso. Eu preciso dar um sentido na minha vida está sem sentido. Pois eu te digo, o cristianismo dá sentido na vida das pessoas, gente. Manhã, segunda-feira, cheio de problema para resolver, mas estou salvo. Os outros só têm problema para resolver. O sentimento de saber assim: o Espírito Santo me salvou através de Jesus, é maravilhoso. Então existe um convite que todo evangelista faz. Quem aqui quer ser salvo? Entregando a sua alma e sua vida a Jesus. Como faz isso? Eu entrego a minha vida a Jesus, eu encaminho minha vida a Jesus. Como é que faz? É falando com a boca: Jesus, eu te entrego a minha alma. Todo mundo que faz isso, a partir desse momento, na mesma hora, automaticamente, ele é reconhecidamente filho de Deus. Quem aqui quer entregar a sua alma a Jesus e ser salvo? Onde você está, vai levantar a mão que eu vou orar por você. O primeiro milagre será o seu. Vai levantando as mãos bem alto para eu orar. Bem alto, não abaixa a mão. Bem alto, eu quero ver você. Isso, fica com as mãos levantadas. Na galeria, aqui embaixo. Levanta as mãos. Não tenha vergonha de mudar de vida, gente. Você terá um sentido a partir de hoje. Você sonhou com um dia que a sua vida iria mudar. Eu posso te prometer algumas coisas nessa hora. Eu posso prometer, por exemplo, que sua vida vai mudar, porque essa promessa eu posso fazer. Eu posso prometer que seu casamento vai mudar. Eu posso prometer que vai mudar tudo quando você tomar essa decisão. Só promete? Prometo. Eu não posso prometer que você vai ficar rico, por exemplo, mas eu posso prometer que vai mudar tudo. Levanta as mãos bem alto que eu vou orar e vai mudar tudo. Casamento, família, tudo. Levanta as mãos bem alto, lá em cima, bem alto mesmo. Não abaixa a mão para eu orar. Todos que levantaram as mãos na galeria, aqui embaixo, fica com as mãos levantadas. Eu vou pedir que vai perto de alguém que está com a mão levantada, equipe, vai chegando perto, fica com a mão levantada que nós vamos orar com você. Não sei se temos para tantos, mas todos que levantaram as mãos, o primeiro milagre é o seu da noite. Vem aqui à frente para eu orar por você. Todos que levantaram as mãos, vem à frente agora para eu orar. Vamos lá, saia do lugar e venha. A galeria não é longe demais para o céu. Venham todos agora. Jesus te chama. Venha. Eu não mereço sua misericórdia, mas tu vieste de longe. Venha para Jesus. Se você convidou alguém, traga seu amigo a Jesus agora. Traga sua família agora. Fala: vamos lá, eu vou com você. Você parou para pensar? Isso aqui foi feito só para você. Só para você. Vem para Jesus agora. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Vocês lembram que na manhã uma mulher foi revelada que ela viria à noite com uma doença grave, posso falar o nome? Com câncer, e que Deus traria ela? Pois ela veio, e que se ela viesse o Senhor a curaria. Venha com a sua família para Jesus. Venham todos para Jesus. Venha, venha, venha. Jesus quer salvar. Ele ama salvar. Venha à cruz de Cristo, meu Salvador, meu resgatador.
Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, Redentor, levante as mãos e cante. Livrastes a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Levante as suas mãos Eu bem me alto. prostro aos teus pés, Minha a vida, minha vida te entrego. Nos prostramos, me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, aleluia. minha vida te entrego. Olhe bem, existe um outro apelo que eu preciso fazer. Pastor, eu estava afastado de Jesus. Eu realmente perdi a alegria da salvação. Mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero retornar para Jesus. Ele me aceita? Oh, meu irmão, tudo isso aqui foi feito pensando em você. Você que quer retornar para os caminhos de Jesus, vem aqui à frente para orar por você. Venha, venha, meu amado. Venha, servo ferido. Você é um soldado ferido, e nós queremos lhe abraçar, lhe amar. Venha, isso, vai saindo do lugar e volte aqui para o Senhor. Venha, venha, vem lágrimas. Olha, vai ter que ter muita gente para abraçar aqui hoje, hein? Tem? Hoje de manhã teve uma senhorinha que disse: ninguém me abraçou. Aí fizeram um bolinho nela. Preste atenção. Coloque a mão no seu coração. E agora você vai confessar que Jesus é o Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que preciso de salvação, quero ser salvo. Perdoe os meus pecados, entra no meu coração, faça morada na minha vida. Eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador, que Tu és Rei meu e Deus meu. Agora olha para mim. Tudo isso aqui, olha como vocês são amados. Tudo isso aqui foi feito pensando em vocês. Essa conferência, trouxeram um pregador. O pregador ficou a noite toda sem dormir, pregou o dia todo, sexta, e veio, chegou do aeroporto direto. Tudo isso aqui, desde o trabalho da igreja, do pregador, tudo com um propósito. Você era o foco. Hoje raramente você vê igrejas tendo um foco na salvação, fazendo apelo, fazendo coisa para ganhar alma. Aí ficam trocando de membro, vai um para lá, um para cá. A gente tem que ganhar uma, gente. Hoje a minha esposa saiu daqui chorando, que ela falou assim: meu Deus, é maravilhoso tudo, mas salvação, gente, é a audiência mais alta de um culto. Jesus morreu por isso. Vocês são tão
importante que eu gostaria de mostrar para vocês o quanto vocês são amados. Vocês são muito amados. E eu quero que você sinta esse calor, esse amor. Quer ver, ó? Dá uma olhada para trás e lê essas placas que estão ali para vocês verem. Olha lá. Por tudo que tu és. Olha lá, leia as placas. Você me libertou e me curou. Tu és bom, Em todo tempo és bom. Justiça. Que bom que você veio. Você é dessa casa. Essa é a frase mais famosa do pastor Luiz. Você é dessa casa. Deixa eu ver outra aqui, ó. Pai, casa, herança. Essa aqui eu gostei, ó. Você é resposta de oração. É isso, gente. Olha, vamos tirar a cadeira daqui. Eu libero a cura nesse corpo. Que a força física volte. Que ele volte a andar e a falar. Que o cérebro dele mande os comandos. Em nome de Jesus. Bom, o senhor tem que perder o medo de cair. O senhor é alto e forte. O senhor quer andar? Posso pedir para o senhor andar? Posso? Então levanta. Ninguém vai segurar, só fique perto aqui. Irmão, bem perto. Só cerca. Agora venha devagar. Venha devagar, vá. Vai lá e volta. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Olha como ele está andando. Vai lá. O Jesus que eu creio é vivo. No entanto, o homem não quer parar agora. No entanto, o que acontece com essa menina? Vem aqui que essa menina cega aqui em cima. Vem lá. Posso chamar? Vocês me autorizam? Então posso orar por ela? Então vem aqui. A gente pergunta, irmão, é assim que se faz hoje em dia. Gato escaldado. Você entende o que eu estou falando? Quantos anos você tem, meu amor? Veja como são os olhos dela. Fecha os olhos. Por que ela ficou assim? Monique. Ela explica melhor. Ela nasceu com essa má formação. Como é que chama a doença nos olhos? Coloboma de coroide e retina. E aí de escola? 1º de abril ela teve um descolamento de retina e perdeu a visão do olho esquerdo. Ela está com uma hemorragia, os dois, hemorragia? Interna no olho esquerdo. Estamos aguardando só, fizemos todos os exames para o médico reoperar ela para ver se consegue. Operar o direito. O esquerdo. E o direito também tem baixa visão. Meu Deus. Faz o seguinte, fecha os olhos. Então ela foi perdendo, nasceu assim. Nasceu. Então faz o seguinte, fica ali numa distância. Fica numa distância que ela não vê vocês. Que ela vai ter que achar vocês. Não esconde que nem eu vejo, tá? Vai lá. Ela vai ter que ir até vocês. Eu amo o Evangelho de Jesus. Ei, garota, qual é o seu nome? Maria, você crê que Jesus está aqui? Se ele estivesse aqui, em carne e osso, ele estaria a um passo de você. Ele não está em carne e osso, ele está em espírito em mim. Se você crê que Jesus está em mim, você vai ver seus pais.
Você crê que Jesus está em mim? Você crê que eu estou aqui enviado de Deus? Você procura sua mãe. Você via sua mãe, você aponta a mão e vai até ela. Abre os olhos e enxerga. Aponta a mão, vai até ela. Um minuto aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Vamos lá, CCC! Vamos! Teu amor é pra sempre. Tu és bom, tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Agora escute o que eu vou falar. Teu amor é pra sempre. Presta atenção. Duas coisas importantes. Vocês devem ensinar essas pessoas que foram curadas a não perderem a cura. O diabo não traz a doença de volta inicial, ele traz o sintoma, você duvida, ele traz a doença. Então amanhã essa menina vai querer falar, não quero andar, não consigo. Você vai falar, não, você foi curada. Vamos insistir. Mesma coisa com ele, insista, estimule, fé ao músculo. Essa menina, a mesma coisa, Jesus cura de duas maneiras, instantânea e gradativa. Tem gente que é curado na hora, tem gente que vai melhorando. Então, por exemplo, essa menina começou a melhorar. Eu acredito que ela foi curada 100%, ainda não conversei com ela, mas começou a melhorar. Os 10 leprosos começaram a melhorar. O filho do oficial romano começou a melhorar. Olá, você conhece a Bíblia McCheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia McCheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McCheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura McCheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia McCheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. McCheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema McCheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. McCheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema McCheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa. Eu e a minha esposa, do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia McCheyne.
Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida, tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne, adquira a sua e vai chegar na sua casa.